Olá, meu nome é Melissa Costa e eu tô aqui mais uma vez a convite do Ocupiarte para mais uma oficina de desenho para jovens e adultos. E hoje a gente vai trabalhar então um pouquinho com cor e com aquarela. Bora começar! Então, para a nossa oficina, eu vou falar brevemente aqui de materiais, o que precisaria nesse primeiro momento, né? Para quem está começando com aquarela, ou para quem já tem uma certa familiaridade. Para a nossa oficina, a gente vai precisar de pode ser um papel absorvente ou algum paninho que possa usar para limpar o pincel, absorver a água quando necessário. Um potinho que você possa pôr bastante água. Um godezinho, né? Para colocar a tinta, fazer as misturas. Aí a gente, no caso aqui, usou 2 pincéis, né? Um é de seda natural, que é esse da Tigre aqui. Eu gosto dele por conta do tamanho, então quando eu quero fazer aguadas maiores, ele é bem competente, ele ajuda bastante. É um pincel até bem antigo, né? E dá conta do recado. Aí tem esse do Ceramic também, que é mais para detalhamento. E ele já tem as sedas sintéticas. Seda sintética na aquarela também funciona muito bem, dá bom resultado. Então o legal é ter pelo menos uns 2 aqui para áreas maiores e para parte de detalhe. Nós vamos usar uma caneta, no caso aqui eu usei uma caneta na finalização, que é essa Unipen. Ela é uma caneta à prova d'água, então ela não vai borrar em momento algum no meu desenho, mas ele é mais para finalização mesmo. Eu usei algumas metálicas também, mas isso na verdade é opcional, é só para realmente criar alguns pontos de interesse, né, na aquarela. Não sei se dá para perceber conforme a gente mexe um pouquinho na luz. Então alguns pontinhos aqui, eu usei essas canetinhas metálicas, mas só para dar uma graça mesmo. E aí, com relação ao material, papel, né? Eu tenho aqui um papel que ele é para técnica mista, então ele suporta aquarela, acrílico, pastel, ele suporta bastante técnica diferente. Ele tem 2 texturas, ele é bacana por conta disso, também por causa do tamanho. Ele é um A3, né? E aí você tem, por exemplo, a superfície de cima, ela é bem mais texturizada. E a do lado oposto é mais lisa. Então, dependendo do que você vai fazer, às vezes essa diferença de textura pode ser interessante, ter 2 opções. Mas o que eu usei mesmo nessa aquarela em particular é um papel específico da aquarela. É um papel de 300 gramas, ou melhor, minto, esse é mais, 425. Ele é quase uma tabuinha, né? Ele aguenta várias aguadas, ele suporta bem. É um papel um pouco mais difícil de acesso, né, em termos de valor. A gente tem também a opção do papel Canson próprio para aquarela, que é um papel bem bacana para quem tá começando, principalmente. Ele já é de 300 gramas e ele é muito bacana para estudar realmente. Ele dá uns bons acabamentos, né? E aí, lógico, aí vai ter os que requerem mais investimento, que é o Fabriano, o Arches. Aí são papéis realmente para quem já trabalha há algum tempo ou para quem tem condição de investir, né? E aí, a aquarela, a gente tem vários formatos, né, que a gente pode trabalhar. O mais comum de se achar, mais fácil de achar, é o de bisnaguinha mesmo. Essa da Pentel, ela é um pouco mais acessível também. Ela tem até cores metálicas, etc. E ela resolve bem, né? No caso aqui foi o que a gente usou. E a gente tem também as de pastilha, que lógico, aí a gente tem da Kohinoor, Van Gogh e outras opções, Winsor & Newton, que são bem mais profissionais, né? Elas têm um poder de durabilidade também maior,
porque as aquarelas profissionais têm essa diferença em relação às que não são necessariamente profissionais, é que elas têm essa questão da durabilidade, se elas estão expostas ao sol ou algum tipo de iluminação. Então elas vêm com a indicação de quais cores desbotam mais ou menos com a incidência da luz, né? E para nossa aquarela de hoje é basicamente isso. É lógico que a gente ainda vai trabalhar no caso dessas manchas também, e é só ter um pouquinho em casa, é uma coisa que todo mundo tem em casa, é fácil de conseguir, que é o sal de cozinha. Pode ser o sal grosso e pode ser o sal comum. E o álcool para a gente poder criar essas texturas. E é isso aí. Vamos dar início à pintura da ilustração. E como é uma ilustração que vai depois ter uma finalização com linhas, etc., eu preferi passar o desenho e já usar uma caneta, que é essa daqui, que é a prova d'água. Ela é num tom de cinza bem suave, porque depois eu vou passar o preto e aí eu vou definir as grossuras, qual a importância que eu quero dar para linhas específicas depois que a aquarela estiver pronta. Aí eu vou realmente finalizar a parte das linhas. Mas para não perder a ideia do meu desenho, eu já fiz esse contorno e aí eu vou saber exatamente como eu quero trabalhar as áreas, a parte de fundo, e depois a gente vem para a parte dos elementos. Vou começar então umedecendo o papel. Essa é uma técnica bem básica da aquarela, então eu vou procurar umedecer a princípio mais na área que eu quero trabalhar agora. Então a gente vai fazer a pintura de úmido sobre úmido para começar no fundo. Eu tô pensando aqui em usar algumas, tô deixando o centro aqui, uma espécie de uma bola, que eu tô considerando fazer uma lua aqui. Ainda não defini muito bem na minha mente como eu quero essa lua, então eu vou deixar só o espaço em branco por enquanto. Então eu vou colocar a água nessa área que eu quero começar, que é o meu fundo. Como é uma área grande, se a gente não quiser que ela seque com muita rapidez, é bom a gente já ir começando com alguma agilidade. Então eu vou preparar aqui o meu verde. Eu não tenho tanta preocupação aqui com os limites, né? Minha preocupação aqui são as cores que eu quero trabalhar nesse momento. Eu quero cores mais saturadas, eu quero uma guarda bem bacana, bem viva, então é importante saber que quando a gente trabalha com aquarela, a tendência é que, como ela é uma tinta à base d'água, ela vai perder bastante dessa saturação, né? A hora que a água secar. E o que é bonito no aquarela é quando a gente consegue dar essas manchas, principalmente no fundo, que a gente não tem tanta preocupação. Com os elementos ainda, né, em definir muito, não tem problema se avançar um pouco.
O que acontece quando ela começa a secar, ela começa a criar essas manchas que às vezes a gente não quer, então por isso tem que ter uma certa rapidez. A hora que já tá secando, já tá bem mais clara, né? Outra coisa importante é sempre fixar essa pintura com uma fita no suporte, que evita dela sair do lugar, facilita um pouco o trabalho aí na hora de pintar. Tem aquarelista que prefere também preparar esse papel fazendo uma certa aguada, ou melhor, aplicando uma camada de água antes de começar efetivamente a pintar. Porque aí o papel, ele já esticado, inclusive, ele enverga menos, né? A tendência é que ele faça, esse no meu caso aqui, ele tá um pouco estufado por conta dessa água que eu apliquei. Que a gente tá pintando sobre um pouquinho de água. Essa hora já... essa água já deu uma... já deu uma boa secada, né? Então, eu tô procurando usar um fundo mais frio. Até pela temática da minha ilustração. Na verdade, foi uma ilustração pensando no nome de uma das músicas dos Secos e Molhados que eu gosto bastante, que chama Flores Astrais. Aí eu resolvi fazer um jardim um pouco bizarro. Com essas flores inventadas, assim, né?
Eu tô só colocando um pouco mais aqui de cor e umedecendo um pouco mais essa minha pintura. Eu quero manchá-la um pouquinho mais. Eu vou usar uma técnica agora, então, pra gente criar algumas texturas, que é salpicar um pouquinho de sal aqui. O que o sal vai fazer? Ele vai puxar um pouco dessa água e vai criar umas manchas bem interessantes, vai deixar um efeito bem bacana aqui. Então agora, por enquanto, eu vou deixar secar. Vou deixar o sal agir também. Acho que eu vou trabalhar um pouquinho também de mancha com álcool. Também cria uns efeitos bem bacanas. Vou pegar uma tampinha só com um pouquinho de álcool. Pegar um pincel. Pincel que eu não esteja usando, né? Agora eu vou dar um tempinho pra secar essa etapa. Agora dá pra ver um pouquinho já do efeito conforme seca o sal, como ele age na aquarela, tá vendo? Ele cria essas ramificações que ficam bem bacanas a hora que tiver toda seca. Eu dei só uma reforçada em algumas áreas que eu ainda não tinha colocado nenhum efeito, para tirar algumas marquinhas, né? E depois a gente vai passar para os elementos, então. Então aqui a parte da pintura tá pronta, basicamente. Eu tô deixando secar mais um pouquinho. Aí eu vou adicionar alguns detalhes com essas canetas aqui metálicas. Vamos ver como é que vai sair esse resultado. E depois trabalhar talvez com um pouquinho de caneta gel. E finalizando os traços com a caneta preta. A prova d'água, certo?
então vamos encerrando mais uma oficina. Eu vou mostrar aqui então um pouquinho a nossa aquarela, o nosso trabalho finalizado, que eu chamei de flores astrais. Então aqui a intenção era realmente brincar um pouco com as cores, não se preocupar tanto com uma paleta muito definida. É realmente viajar nas cores, nas técnicas de textura que a aquarela fornece pra gente, ela propicia, né? Essas manchas, trabalhar mesmo, soltar a mão, soltar a imaginação. E a intenção de trabalhar todas essas cores realmente era criar esse jardim psicodélico aí. E a aquarela é realmente essa técnica que te permite isso, né? E se você já está há algum tempo ou parada, não tem feito aquarela, ou se você é iniciante, antes de começar uma pintura, você pode pegar um papel e realmente brincar com a tinta, com a água, com as opções de técnica que você tem antes de realmente iniciar a pintura. É o que normalmente faz com que a gente solte a mão, fique mais leve, a pincelada funciona melhor porque a gente está um pouco mais solto, e esse exercício, esse aquecimento é bacana também para o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente acaba por aqui. Obrigada!